Shalom, queridos. Hoje é Ezequiel, capítulo 19. Então, aplauso para o Senhor Jesus, só Ele faz isso. Nós estamos aqui meditando na Sua palavra, que coisa maravilhosa. Ezequiel, capítulo 19, é um lamento sobre a queda dos monarcas em Judá e a desolação, cativeiro de Judá. Foi escrito em forma poética e compreende duas partes. Primeira parte, de versículo 1 a versículo 9, fala do fim trágico de dois dos últimos reis de Judá. Este reino é retratado como uma leoa criando seus filhos. No versículo 2, criando seus filhos. O primeiro filhote, Jeoacás, assumiu o trono após a morte de seu pai, Josias. Ele reinou apenas durante 3 meses. Quando Faraó Neco II, veio em 609 a.C. e carregou em cadeias para o Egito, onde morreu mais tarde em cativeiro, como diz segundo o livro dos Reis, capítulo 23, de 31 a 34, Jeremias 22, de 11 a 12. O segundo filhote era Joaquim, que depois de um breve reinado de 3 meses, foi levado para a Babilônia, foi levado para a Babilônia em 597 a.C., como vemos em 2 Reis 24, de 8 a 15, ou Zedequias, que após ter seus olhos removidos, foi levado para a Babilônia, preso com algemas de bronze, em 586 a.C., como está escrito em 2º livro dos Reis, capítulo 24, de 18 a 25. A segunda parte deste capítulo, a partir do versículo 10 a 14, lamenta o destino de Judá como nação. O reino agora é comparado a uma videira exuberante e seus reis como ramos frutíferos. A vinha foi arrancada com furor e lançada por terra, retratando a devastação da terra e a deportação de seus habitantes para a Babilônia. Esta deportação ocorreu durante os reinados de últimos 3 reis de Judá, Joaquim, Jeoaquim e Zedequias. Ao tempo da última invasão, a terra tornou-se desolada, a cidade de Jerusalém, com seu templo, foi incendiada e o muro e a muralha da cidade destruída. Com a deportação de Zedequias, a linha davídica de reis chegou ao fim. Louvado seja Deus. Que situação, né? No momento em que Ezequiel escrevia esta profecia, a desolação completa da terra de Judá e a deportação de Zedequias ainda estavam por acontecer. Tivesse Zedequias aprendido com os erros de seus antecessores e atendido à palavra de Deus, a cidade de Jerusalém e o templo não teriam sido destruídos. Jeremias 38, 17. Mas sua resistência obstinada resultou na queda de Judá e no fim
da monarquia. Não vale a pena persistir no pecado, porque o resultado final sempre é destruição. Boa lição para nós, Ezequiel capítulo 19. A lição, como sempre, Deus deixou esse livro santo, é claro, com propósito. Ele fala com seu povo através dele. De Gênesis a Malaquias, ele está apontando Jesus, mostrando que Jesus é a solução. Mostrando desde Gênesis até Malaquias que Jesus é a solução. Lembre que começa em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, dizendo que haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E essa pessoa é Jesus. Porém, durante essa trajetória toda, Deus continua com seu amor incondicional, fazendo de tudo para que esse povo não se esquecesse que Jesus haveria de vir. E que somente nele haveria a solução. E aí, nós vemos que eles resistem, desobedecem, esquecem da promessa e vêm sofrendo o tempo todo, como vocês veem, porque as consequências do pecado Deus não tira. E aí eles vinham sofrendo. Deus perdoava, mas as consequências eles sofriam. E aí vai nessa trajetória e nós vemos aqui, mais uma vez, o capítulo 19, nos falando sobre isso. Qual é a nossa decisão? É receber de Deus todas essas informações e pegar o que foi negativo na nação de Israel e não fazer. Tirar da nossa vida. Deus nos amou tanto que Ele foi capaz de passar essa trajetória toda com esse povo que Ele escolheu, dando trabalho e não exterminou o povo. Deixou sempre o remanescente, para que nós tivéssemos sempre o exemplo de que aqueles que se arrependem alcançam a misericórdia. Então, por que a igreja não se arrepender? Se tem todo o exemplo que a misericórdia do Senhor alcança os que se arrependem. O que nós temos que fazer? Queridos, a gente já sabe o que tem que fazer. É ir para o lugar secreto, como Jesus Cristo ensinou, em Mateus 6,6, diariamente, todos os dias. Porque cada dia você pede perdão hoje, amanhã já fez alguma coisa que não foi legal. Eu não estou dizendo que você tem multidões de pecado, porque o crente não tem multidões de pecado. No dia que ele aceita Jesus, Jesus transporta ele das trevas para a maravilhosa luz. Então, mas quem está na luz, tudo se vê. Então, um pensamento, qualquer coisa para mim, para você que estamos na luz, que fomos tirados das trevas e viemos para a luz, qualquer coisa é vista. Então, qualquer coisa que você faz, se você sai na porta e não dá bom dia para a sua vizinhança, já é pecado, já está chamando atenção. Na vida de outra pessoa isso não seria nada, mas na vida do crente é terrível. Você sair na porta, sabendo que a Bíblia diz que é melhor um vizinho perto do que um parente longe, e você chegar e não dar atenção à sua vizinha, tem que dar atenção. É aí que você começa a mostrar que realmente tem Jesus e que pode atrair somente por causa disso. No dia que você falar de Jesus para ela, com certeza ela já vai estar sabendo quem é você. Já está vendo a luz de Jesus em você. Vai ser mais fácil para ela aceitar Jesus. Claro que você sabe que até Jesus Cristo, que é a própria luz, a luz que nós temos vem dele, mas ele não foi aceito. O profeta de casa não é aceito. É rejeitado. Mas não é por causa disso que Jesus não foi aceito, que ele deixou de fazer o que tinha que fazer. Ele continuou sendo luz, amando a todos que fossem da família dele, da parentela, continuou amando. E continuou mostrando o amor de Deus para as pessoas. A gente sabe disso, que não tem profeta bem na sua própria casa, não é aceito, mas a gente continua falando para os nossos vizinhos, continua falando, porque Deus vai nos cobrar se a gente deixar de fora. Se a gente cansar, não tem cansaço, ele renova as forças do cansado e dá energia àquele que não tem mais nenhum vigor. Então prossiga, não aguenta mais, já está ficando com vergonha de ficar tudo dentro daquela casa e a pessoa recebendo só porque é vizinho, mas não está querendo você porque você vai falar de Jesus. Então fica em casa, orando. Não vá mais, mas fica orando. Porque Deus pode ainda fazer essa obra no coração de cada um deles. Então nós temos que estar assim, persistindo. Não podemos deixar de fazer isso.
Então, como nós vimos aqui, Ezequiel 19, é um capítulo que está lamentando sobre a queda, é um lamento sobre a queda dos monarcas em Judá e o cativeiro, a desolação do cativeiro. Mas tudo isso que eles estavam passando é porque não aprenderam. O Senhor chamava o tempo todo para que eles se arrependessem e eles não se arrependiam. Então vamos tomar essa lição, por favor, em nome de Jesus? Vamos nos arrepender ou tá achando que tá tudo bem? Tá achando que tá maravilhoso você com essa vidinha de ir aos domingos ao templo e durante a semana não ter uma pessoa que você ganhou para Jesus? Ou que você falou com pessoas para Jesus? Porque pode você não ganhar, mas você falou. Porque a gente fica achando que fica desistido. Quem já viu o Filho de Deus ser desistido? O Filho de Deus não desiste. O propósito de Deus é esse. A gente falar até bater a porta na nossa cara, que agora Jesus disse, quando fizer isso, a gente sacode a sandália dos pés. Mas enquanto as portas estiverem abertas, mesmo de cara feia, a gente vai, fala. Mesmo que no Zap visualize e não veja e não diga nada, você continua colocando as mensagens pelo Zap. Mesmo que no Instagram você veja que não está tendo muitos seguidores, mas continue falando. Um que ouvir já vai valer a pena. Mesmo que você chegue no Facebook e está vendo que ninguém está ligando para sua mensagem sobre Jesus, você continua colocando. Se um visualizar, já valeu a pena. É não desistir. O propósito de Deus sempre é esse, a gente não desistir. Ele quer isso, que a gente persista. Ele não desistiu de nós. Já imaginou? A promessa foi feita lá em Gênesis 3,15. O povo se esquecendo, o povo fazendo, aprontando, desistindo de tudo, de Deus, querendo viver a vida dele, Deus atrás. E Deus atrás. Chegou ao ponto de quando chegar em Êxodo, depois que saíram, estavam pelo deserto murmurando, Deus desceu, mandou fazer um tabernáculo, um local onde ele pudesse ficar ali. É claro que a gente sabe que Deus não é limitado a um espaço, mas Deus se fazia presente ali, naquele lugar, para que o sacerdote todos os dias oferecesse um animal que representava, já estava apontando Jesus, que um dia Jesus Cristo viria, não ia precisar de matar nenhum bichinho mais, mas enquanto Jesus não vinha, cada dia tinha que matar um bichinho para pedir o perdão dos pecados que tinham cometido, porque de um dia para outro já tinha pecado acumulado. E todo dia tem que pedir perdão para estarem bem com Deus. O sacerdote pedia perdão por ele e pelo povo. Hoje não é diferente, não é que tenha mais bichinho para morrer. Jesus já deu a sua vida de uma vez por todas, mas todos os dias, lugar secreto, Senhor, me perdoa. Tu sabe que nessas 24 horas, ontem nesse horário, na madrugada, eu estava te confessando, dizendo para o Senhor que eu não consegui falar para ninguém, para Jesus, de ninguém. Não falei para ninguém que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Me perdoa, Senhor. Aí no outro dia, você tornou a fazer o mesmo. Aí você torna a confessar até o dia que você entender que a sua missão é essa. Agora, se você não confessa, tá mostrando que não quer, que está querendo continuar como está. Aí você vai confessar até que o Espírito Santo mostrar que você tem que ter vergonha e seguir a direção dele. Porque quando você acorda, o Senhor já lhe mostra aquele parente que está fazendo tudo que o diabo gosta e você não vai lá dar a palavra. Se ele quiser deixar, se ele deixar, você ganha uma vida. E se ele não deixar, você está livre de ter e responder pela vida dele quando chegar na eternidade. Então, nossa missão é essa. E o povo de Israel continua aqui deixando exemplo para nós, exemplo de que nós não devemos fazer, porque Deus não poupou nenhum deles que fizeram isso, que brincaram de Deus, que ficaram na idolatria. A gente pensa que está melhor porque não está na idolatria de ter um bonequinho de barro com a velhinha acesa. Não está melhor, só está melhor se o coraçãozinho estiver liberto dos ídolos que estão nele. Porque tem ídolo no coração. Aquela coisa que você não pode deixar é um ídolo. Não sei, você que sabe o que você não pode deixar. Pode ser até uma pimenta que você come meio dia. Não pode deixar minha pimentinha, já é seu ídolo aí. Aí a gente não pode dizer que Israel somente teve idolatria, porque nós somos assim. Aquele pão que você sabe, cheio de fermento, que você sabe que vai detonar o templo do Espírito Santo, já é um ídolo. Você não sabe que todos os profissionais da medicina hoje falam que o pão nem integral é para se comer mais?
mas todo mundo continua comendo. Mas todo mundo é todo mundo, mas você é filho de Deus. Você é diferente. Todo mundo não tem o Espírito Santo, mas você tem, que você é filho de Deus. Todo mundo não tem problema se o tempo for detonado, porque não tem o precioso dentro. Mas você é filho de Deus, tem o Espírito Santo. Se você detona esse corpo, como é que você vai trabalhar para ele? Como é que você vai viver desse jeito? Os lugares que você tem que ir para pregar o Evangelho, com o corpo todo dolorido, todo inflamado. Ninguém mais é ignorante em relação às alimentações que estão prejudicando a saúde, mas todo mundo continua comendo. É claro, né, que você vai dizer assim, é claro, a gente vai ficar sem comer se tudo está detonado, tudo está fazendo mal. Mas tem algumas coisas que mesmo com os produtos que botam químico, mas ainda tem uma essência, um pouquinho daquilo que Deus programou para nós. Se você comer uma maçã, é diferente de você comer um pão. Mesmo a maçã tendo agrotóxico, mas o pão é muito pior do que a maçã. Se você comer, chupar uvas, tá lá cheio de agrotóxico. Mas se você comer aquela calabresa que você come, tá bem pior do que a uva, porque você não escolhe o que tiver menos, mais leve. Porque a uva você sabe que é importante, a maçã você sabe que é importante para a saúde, foram os primeiros alimentos do homem, foi a fruta. Então, só entrou o animal por causa do pecado. Depois do dilúvio não tinha mais fruta, não tinha mais nada. Tinha acabado tudo, tinha que comer carne. Os animais que estavam na arca foram servir de alimento. Então, você sabe disso. Mas continua. O tempo do Espírito Santo não tem valor. Você não vai para o inferno porque você comeu suas coisas erradas, não. E pode continuar vivendo até 100 anos. Se Deus programou para você 100 anos, você vai viver 100 anos comendo suas coisas erradas. Porém, não vai ter uma vida de qualidade, como Deus programou para você, uma vida de qualidade, onde você tenha tanta saúde que você sai até à noite, pega um grupo para fazer uma vigília, para fazer uma consagração, qualquer hora do dia ou da noite você está disponível, disposta, saudável. Foi isso que Ele programou para você trabalhar sem cessar para fazer o reino crescer. Mas você não aguenta nem sequer falar de Jesus para uma pessoa que está bem junto de você? Não tenho nem força, estou tão cansada. Cansada de comer coisa errada, detonar seu corpo e depois não está aguentando nem abrir a boca para falar de Jesus para a pessoa mais próxima de você, que são seus vizinhos. Em nome de Jesus, vamos mudar nossa história. Deus está mudando, aliás, né? Só não mudou ainda quem não quis. Porque Deus está com a sua palavra aberta de 7 em 7 dias, com esse discipulador e você, com esse questionário para você responder, para ver que entendeu tudo. Com esse nome dessa discipuladora para você colocar lá no comentário do vídeo, para honrar a ela, porque Deus mandou honrar. E com esse primeiro sábado de cada mês para você estar no templo, Silva Jardim, fazendo o quê? Das 14 até as 19 horas, apresentando a palavra que você estudou durante o mês. Foram 4 capítulos da Bíblia por mês. E aí tudo isso é o que nós estamos fazendo. Para quem está fazendo, graças a Deus já são outras pessoas. Os que estão obedecendo, graças a Deus já estão em outra dimensão. E você que não obedecia, hoje Deus está falando para você. Não faça como Israel, não resista ao Senhor. Não tem nada mais importante do que você estudar a palavra, viver uma vida de oração e de adoração a Deus. E depois de estar nessa dimensão, cuidar das vidas que estão indo para o inferno. Porque um cativo não pode salvar um cativo. Um que está preso não pode libertar outro preso. Então tem que ser uma pessoa que está estudando a palavra, que está em vida de oração, que é adoração a Deus, para então começar a ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então é por isso que eu não vou nunca, porque eu nunca vou estar bem assim, com Bíblia estudando e com vida de oração, eu nunca vou estar assim, Deus sabe que eu não dou para fazer essas coisas, malmente eu vou ao templo ao domingo e olhe lá, só a misericórdia de Deus na minha vida. Pois é, a misericórdia de Deus está na sua vida, tanto que hoje você já sabe que tem Bíblia para você estudar de 7 em 7 dias e tem 3 capítulos da Bíblia para você estudar por dia. A misericórdia lhe alcançou, que você chegou num ministério onde tem Deus, leva Deus a sério, tem compromisso com Deus e sabe muito bem que essa cidade foi entregue nas nossas mãos para nós libertarmos os cativos e oprimidos, tirarmos ele da mão do diabo. Se você não sabia esse é o propósito, então você fique na base
naquilo que Deus mandou, estudar a palavra, meditar de dia e de noite e fazer o que Deus mandou, que é ide e fazer discípulos. Você está fazendo um discipulado e do mesmo jeito como você está recebendo de graça, você também vai fazer com outras pessoas. No máximo 1 ano e você já está fazendo a mesma coisa, discipulando, consolidando, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. No máximo 1 ano. Você é inteligente e tem o Espírito Santo. Você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Então diga para o Senhor, eis-me aqui. Leve Deus a sério, não faça como Israel. Mais um capítulo da Bíblia. E você está vendo a situação do povo de Israel e Deus não deixou isso aqui em vão. Ele deixou justamente para você e eu estar sabendo o que temos que fazer. Nos arrepender e prosseguir grudadinho na palavra, porque a palavra é Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja